Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. É uma série de 40 dias, são 40 dias, 40 episódios que vamos trabalhando dia a dia o nosso crescimento espiritual. E para você que está chegando agora, eu peço que depois que você assistir este vídeo, vá para a descrição do vídeo e acesse uma página. Nesta página tem todos os dias relacionados e assista um a um. Vá lá no dia 0, assista o dia 0, 1, 2 e todos os dias dessa nossa jornada da inteligência espiritual. Eu tenho certeza que você vai crescer muito com o conteúdo que tem disponível nesta jornada, tá? Muito bem, nós sempre iniciamos a nossa jornada com uma breve oração. Nós nos conectamos ao nosso Criador, aquele que é o responsável por tudo isso. Ok? Vamos lá então? Amado Deus, obrigado por mais este dia. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver assistindo este vídeo, que ninguém saia ao final da mesma forma como chegou. Seja que tempo for, meu Pai. Muito obrigado. Pedimos esta bênção especial em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Parabéns por você estar aqui comigo. Hoje é o nosso dia 13 da jornada da inteligência espiritual. Não é o dia 13 do mês, é o dia 13 da sequência da nossa jornada, ok? A pérola de hoje nós chamamos de pérola, você que está chegando agora, que você ainda não se habituou ao nosso sistema aqui, né? Cada dia nós temos uma pérola, nós trabalhamos uma pérola da inteligência espiritual. E a pérola de hoje, né, o tema de hoje é adoração que agrada a Deus. Nós vimos lá no dia 8 da nossa jornada que adoração é qualquer atitude que agrada a Deus. Então, quando se fala de adorar a Deus, é qualquer atitude que você faça que seja benéfica, que agrada a Deus, é uma forma de adoração. Tá? Nós sabemos que Deus criou o universo. Deus criou a terra, a natureza, com toda a sua harmonia. E tudo que ele fez é para abrigar o ser humano, porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então, em todo o universo, tudo que Deus criou no universo, nós sabemos também que o universo é finito, tá? Infinito é um atributo específico de Deus. Só Deus é infinito. E toda a Terra, todo o universo, né, toda a natureza, com sua complexidade, tudo adora a Deus. O sol adora a Deus com o seu brilho. Né? Os pássaros, quando cantam, adoram a Deus. Toda a natureza, ela se prostra a Deus. Ela adora a Deus. Agora, o único ser que não adora a Deus em toda a sua plenitude, porque no mais, tudo adora a Deus em sua plenitude. Tá? O único ser que não adora a Deus em sua plenitude é o ser humano. E quando que ele não age, quando que ele não adora a Deus? Quando ele age contrariamente à vontade de Deus. Tá? Então, os pássaros, eles cantam para adorar a Deus. As flores adoram a Deus. Os animais, no geral, adoram a Deus. Todo o universo, no seu funcionamento normal, está adorando a Deus. Nós podemos adorar a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Nós podemos e devemos adorar a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Então, tudo que você faz que não seja pecado, ou seja, que não seja contrário, né, à vontade de Deus, é adoração a Deus.
E o que é adorar a Deus? Adorar é reverenciar, adorar é venerar, adorar é colocar Deus no altar, é cultuar, adorar é homenagear. Por que nós devemos adorar a Deus? Primeiro, porque Deus é completo. O único ser no universo completo é Deus. Ele é completo. Deus não precisa da minha e da sua adoração. Não é que nós devemos adorar a Deus, reverenciá-lo, né? Porque Ele quer. Claro que Ele quer, mas não é só porque Ele quer. Porque Ele não precisa da nossa adoração, que Ele já é completo. Nós é que precisamos adorar a Deus. Você sabe por quê? Porque o adorador, ele se torna parecido com aquilo que ele adora, ou com aquele que ele adora. Por exemplo, eu tenho um amigo que torce por um determinado time de futebol. Então ele usa tênis com o logo do time, camiseta com o logo do time, ele usa boné com o logo do time, bermuda com o logo do time, no carro dele tem o logo do time, no mostrador do relógio dele tem o logo do time. Então quando a gente lembra dele, a gente acaba associando ao time de futebol dele. Então ele acabou se tornando parecido com a imagem do time de futebol dele. Tanto que ele adora, que ele reverencia, que ele prestigia esse time de futebol. Então ele se tornou parecido. Então quando você adora Deus, você se torna parecido com Deus. E é isso que nós precisamos. É por isso que nós temos que adorar a Deus, para tornarmos parecidos com Deus. Porque só os adoradores, os verdadeiros adoradores, é que entram no céu. E por que só os adoradores entram no céu? Porque seria estranho, lá no céu, uma pessoa que não adora a Deus chegar lá. E o céu não é lugar de estranhos. Ok? Então hoje nós vamos falar da forma de adoração. Qual é a forma de adorar a Deus? Então você já sabe o que é adorar a Deus. Agora, qual é a forma de adorar a Deus? Você sabe o que é e por que você precisa adorar a Deus. Deus quer a sua adoração, mas Ele não precisa da sua adoração. Nós é que precisamos adorar para tornarmos parecidos com Ele, ok? E qual a forma de adorar a Deus? Está em Marcos 12:30, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, ame o seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa é a forma de adoração, de adorar, de reverenciar a Deus para se tornar parecido com Ele. Por que fala ame o teu Deus de todo o coração? Porque o coração, quando se fala de coração, a Bíblia ela aponta para sentimentos, para desejos. Então esses, os sentimentos, os desejos nossos, devem andar na direção de Deus. Isso para amá-lo e para buscá-lo. Então os nossos desejos, nossos sentimentos devem andar em direção a Deus. Quando se fala de toda a tua alma, alma é no sentido de identidade. Quando se fala de alma, está designando
a sua identidade. E a sua identidade ela é única, é o teu ser, é quem você é. Então ame o teu Deus com a sua identidade. Aí fala também, ame a Deus com todo entendimento. E o que é entendimento? É com todos os seus conhecimentos. Então todos os seus conhecimentos devem louvar a grandeza do Pai. E por último diz assim, e de toda a sua força. O que quer dizer toda a sua força? Quer dizer toda a sua energia de vida. Toda energia que Deus te dá deve ser usado ou usada para louvar a Deus. Ok? Por exemplo, a pessoa quando ela vai no campo de futebol, a pessoa que gosta de futebol vai ao campo de futebol e quando o time dela faz um gol, o que ela faz? Ela explode de energia, gol! Então veja só, quando nós louvamos a Deus é assim que nós temos que explodir de energia. Ok? Muito bem. Então amar a Deus deve ser de forma integral, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a nossa força, nossa energia. Deus, ele não quer somente uma parte sua, ele te quer por inteiro. Deus, ele quer de você, ele quer de nós uma devoção total. Total. Certa vez, uma mulher samaritana, ela perguntou a Jesus qual é o melhor momento, qual é o melhor lugar, qual é a melhor forma de adorar a Deus. E aí Jesus respondeu para ela. Jesus respondeu no sentido de que as questões externas não têm tanta importância. O local onde você adora a Deus, se é na sua igreja ou se é na sua casa, não tem tanta importância. Tem muitas pessoas que buscam os prédios, as igrejas, para louvar a Deus. E não há essa necessidade, não há essa importância. Claro que é bom ir para a igreja, né? Ter comunhão com as pessoas do mesmo credo seu, claro que sim. Mas não é tão importante o lugar que você adora a Deus. O importante é o porquê, o sentido, ou o quanto você adora a Deus. Isso sim é importante. A motivação pela qual você adora a Deus, a quantidade de adoração a Deus, isso sim é importante. O lugar não é tão importante. Então hoje nós vamos falar sobre as 4 características que agrada a Deus, ok? As 4 características de adoração que agrada a Deus. A primeira característica de adoração que agrada a Deus é uma adoração precisa. Deus quer que você seja preciso em sua adoração. Tenha precisão na sua adoração. Muitas pessoas tentam criar a sua própria imagem de Deus. Tentam criar Deus, né, conforme a sua conveniência, uma forma politicamente correta, né? Mas isso é idolatria. Tentam criar uma imagem confortável de Deus. Deus é assim, tal, né? Ela cria a imagem que ela acha que Deus é, né? Uma forma confortável para a adoração de Deus. Isso é idolatria. A adoração a Deus deve ser baseada na verdade das Escrituras e não no que pensamos a respeito de Deus. Sabe, Jesus disse
a esta mulher samaritana que eu estava dizendo, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que Deus procura. Adorar a Deus em verdade significa adorar a Deus da forma como Ele verdadeiramente é revelado na Bíblia. Isso sim é uma adoração precisa. Então Deus, Ele se agrada quando a nossa adoração, quando a nossa forma de reverenciá-lo, de honrá-lo, é autêntica. Quando Jesus disse que nós deveríamos adorar em espírito, Ele disse que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso espírito, porque é através do espírito que nós nos comunicamos com Deus. O ser humano é o único ser que tem espírito na Terra, por isso que o ser humano é a coroa da criação. Tá? Nós somos um espírito, que temos uma alma que está dentro de um corpo. Na verdade é isso, o ser humano é isso. Né? Os animais, por exemplo, eles são almas viventes, mas eles não têm espírito. Quando Jesus disse, então, para que nós amemos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, Ele também quer dizer que a nossa adoração deve ser genuína e sincera. Genuína e sincera. Isso significa que a adoração não se trata apenas de palavras corretas. Eu vou pegar um texto, né, uma oração, uma reza, e vou recitar. Muito bonito, esta é uma oração forte. Não, não é isso que Deus quer. Não é isso que Ele quer. Adoração a Deus não significa apenas palavras bonitas, palavras corretas. O louvor sem sentimento não é um absoluto louvor. Então, no louvor, nós temos que colocarmos sentimento. Quando louvamos a Deus, nós temos que colocar os nossos maiores sentimentos, porque de nada adianta louvar a Deus com frieza. Não, não adianta. A Bíblia diz que o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração, vê o que nós estamos sentindo, ok? Tudo que nós vemos é através do nosso aparelho visual. Nosso aparelho visual humano, da córnea, né? Aparelho visual. Mas Deus não tem um aparelho visual. Então a forma de ver de Deus é totalmente diferente. Deus, Ele vê mesmo o coração, o sentimento da pessoa. E é por isso que Deus nos deu as emoções. Por isso que nós temos emoções. Justamente para que pudéssemos adorá-lo. Porque tudo que Deus fez é para a sua adoração. Tudo. Existe... quando Deus criou o universo, na verdade houve um transbordo dele, porque Deus sempre existiu, Deus é infinito. Ele sempre existiu e sempre vai existir. As coisas, o universo, os planetas, a Terra, tudo teve um início. Tem uma durabilidade e um dia terá um fim. Ok?
quando houve a criação de tudo isso, Deus é como se houve um transbordo de Deus, né? Como se saísse de Deus partículas que foram construídos por Ele tudo isso, né? E tudo que Ele fez, tudo isso é para adorar a Ele. Porque saiu dele tudo isso. Tá? Parece meio confuso o negócio, mas é assim, porque o nada, na verdade, nunca existiu, não existe nada. O nada não existe. Tudo foi tomado, tudo, em todo lugar Deus está. Então o nada não existe. Então tudo que Deus fez, tudo que existe, tem uma função de adoração a Deus. E Deus nos deu emoções justamente para que pudéssemos adorá-lo com intensidade. Mas essas emoções, elas têm que ser genuínas e não fingidas, que não adianta adorar a Deus com fingimento. Aliás, Deus odeia a hipocrisia, o fingimento, o exibicionismo, a falsidade na oração. Que quando você está orando, Deus está vendo qual é a intenção do seu coração nesta oração. Ele não está ouvindo simplesmente a sua fala, a sua voz. Nós podemos adorar a Deus até de uma forma imperfeita, mas tem que ser sincera. E é claro que a sinceridade, ela não é suficiente. Porque muitas vezes nós podemos ser sinceros, mas estarmos errados. Quantas pessoas, elas adoram a Deus até de uma forma sincera em seu coração, mas está adorando a Deus de uma forma errada. E é por isso que temos que adorar a Deus em espírito, ou seja, com todo o nosso espírito, mas em verdade. E essa verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então por isso que essa verdade é adorar a Deus em espírito, com toda a nossa energia, o nosso ser, né? Em espírito e em verdade, e em Jesus Cristo. Então tudo que colocamos no lugar de Cristo para adorar a Deus não tem verdade na nossa adoração. Você entende isso? Se Deus disse para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, em espírito com todo o nosso ser e em verdade, que é Jesus, tudo que nós colocarmos no lugar de Cristo para adoração não tem verdade nesta nossa adoração. Jesus é o caminho e a verdade. E só Ele tem a vida eterna para nós. Só Ele tem a vida eterna para nós. Muitas pessoas confundem adoração quando se comovem com uma música, quando acreditam estar sendo tocadas pelo Espírito Santo. Mas não é a mesma coisa. A verdadeira adoração acontece quando o nosso espírito responde a Deus e não quando alguma melodia musical responde. Na verdade, algumas melodias muito introspectivas e sentimentais, elas acabam impedindo a adoração porque elas retiram a evidência de Deus e transferem para os nossos sentimentos. Você entende isso?
A Bíblia ela menciona muitas formas de louvor, como por exemplo, confessar. Quando você confessa a Deus os seus problemas, os seus pecados, as suas iniquidades, os seus erros, você está adorando, está louvando a Deus. Quando você canta, você também louva a Deus. Quando você se prostra em honra a Deus, você louva a Deus. Quando você se ajoelha, quando você dança para Deus, quando você se alegra, quando você dá um testemunho, você conta para alguém alguma coisa que Deus fez na sua vida, você está louvando a Deus. Assim como tocar instrumentos musicais para Deus também é uma forma de louvor a Deus. Quando você ergue as suas mãos em oração a Deus, você está dizendo que você está rendido a Deus, você é totalmente dependente de Deus, né? É uma forma de louvor. Mas o melhor estilo de adoração é aquele ato que mais representa o amor que você tem por Deus. Então existem diversos tipos e maneiras de se aproximar de Deus. Vamos falar de alguns aí, ok? Por exemplo, os naturalistas, eles gostam de amar a Deus ao ar livre. Então tem pessoa que é naturalista, ela vai para o ar livre para adorar a Deus. Os sensitivos, eles preferem os cultos de adoração. Então tem gente que gosta muito de culto de adoração. São pessoas sensitivas. Os tradicionalistas que preferem rituais, liturgias. Os devotos que apreciam a solidão e a simplicidade, né? Os chamados ascetas que preferem um ambiente mais de simplicidade, de solidão. Os ativistas que amam a Deus pelo confronto com o mal, né? Combatendo as injustiças para se ter um lugar melhor. Os caridosos que preferem suprir as necessidades dos outros. Os entusiastas que gostam de festas para amar a Deus. Né? E outros que amam a Deus ao estudar a sua mente, a mente de Deus. Então, assim não se tem uma forma única para adorar e desenvolver amizade com Deus. Depende muito da pessoa, é muito pessoal. Tá? Então Deus quer que você seja você mesmo na adoração a Ele. Ok? E vamos à segunda característica de adoração que agrada a Deus. Então a primeira foi a precisa. A segunda característica, Deus se agrada quando a nossa adoração é atenta. No Novo Testamento, por 4 vezes, Jesus repete a ordem para amar a Deus de toda a nossa mente. Deus não se agrada de orações feitas com frases feitas. Deus não se agrada com orações realizadas com frases prontas, frases feitas. Jesus chamou essas orações de desatentas, de vãs repetições ou chavões mecânicos. Tente adorar a Deus sem utilizar palavras assim como louvor, aleluia, obrigado. Tente usar palavras a Deus como você admira Ele, que você respeita, que você valoriza, que você o honra. Tá? Então Deus não se agrada muito com esses chavões, com palavras feitas, não. Deus quer que você exprima o que está em seu coração, né? Que você expresse os seus sentimentos em relação a Ele. Tá? Em suas abordagens, você deve ser específico com Deus. Não fique repetindo sempre a mesma palavra. Se, por exemplo, você diz, eu te honro,
Diga, por que você honra a Deus? Oh Senhor, eu te honro, né, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, porque o Senhor é bom, né, porque o Senhor é Deus que cura, que liberta, que santifica. Então, Deus quer que você externe, né, os seus sentimentos sinceros do coração. Deus também quer que as nossas reuniões com as pessoas da mesma fé sejam cuidadosas, realizadas com decência, com ordem. Né? O apóstolo Paulo ele ensina que temos que ser sensíveis, né, às pessoas que visitam o nosso culto, as nossas reuniões. Né? Então, por isso que nós temos que ter decência, temos que ter ordem, para não escandalizar os visitantes que ainda não conhecem a doutrina cristã. E vamos para a terceira característica de adoração que agrada a Deus. Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. Então anota aí, é prática. A Bíblia diz para que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a pergunta é, por que Deus também quer que ofereçamos o nosso corpo a Ele? Porque Deus não diz que nós devemos oferecer o nosso espírito a Ele, mas também o nosso corpo a Ele. Porque sem o corpo, você não pode fazer nada neste planeta. E lá na eternidade você receberá um novo corpo. Claro, melhorado, aprimorado. Mas enquanto você está aqui na Terra, Deus pede o que você tem. E o que você tem? O corpo. Ou seja, Deus ele é prático a respeito da adoração. Quando você oferece o seu corpo em adoração, o seu espírito, por óbvio, ele é oferecido junto. Porque o seu espírito está onde o seu corpo está. Os sacrifícios do corpo que Deus se agrada é arrependimento. São as orações, os serviços e ajuda aos necessitados, ações de graça. Quando você se humilha na presença de Deus, ou seja, quando você é humilde, você não é arrogante, você não é presunçoso. E esses sacrifícios, claro, por óbvio, sempre têm um custo. Às vezes custo de dinheiro, às vezes custo de tempo, que é muito mais precioso para nós do que o próprio dinheiro. Quando você ajuda alguém, é um sacrifício que você faz, você tira de você e cede para alguém uma quantia, um valor. É um tipo de sacrifício. Davi, ele sabia disso. Davi disse assim: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. Você entendeu o que eu estou dizendo? O sacrifício que Deus quer não é que você se automutile, que você sofra, não é isso. Não é isso que Deus está querendo. O sacrifício, né, principalmente, é o arrependimento. O arrependimento é um tipo de sacrifício. E esse sacrifício agrada a Deus. Porque as coisas erradas, elas têm um sabor. Claro que no final o sabor é amargo. Né? E quando você deixa esse sabor, o ato de você deixar, é um sacrifício. Ok? Talvez o maior custo da adoração é o nosso egocentrismo. Nós somos ególatras. Nós temos a tendência de olhar para o nosso próprio umbigo. Agora, você não pode louvar a Deus
e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não pode louvar a Deus e ser egoísta ao mesmo tempo. Adorar a Deus não é um ato para ser visto por outros ou para agradar a si mesmo. Então, quando você adora a Deus de uma forma verdadeira, você tira toda a atenção de si mesmo. Olha só. Quando Jesus disse, ame a Deus com todas as suas forças, ele chamava atenção para o fato de que adorar a Deus exige esforço e energia. Então nem sempre adorar a Deus é confortável. Muitas vezes adorar a Deus, prestigiar a Deus, é um ato de força de vontade. É um sacrifício voluntário, é você deixar os seus desejos para fazer os desejos que Deus tem. Isso é adoração. Quando você adora a Deus sem vontade, cansado, ou para ajudar outras pessoas, você está se oferecendo como um sacrifício de adoração a Deus. E isso agrada a Deus. Porque a nossa natureza humana é adorar a nós mesmos. Então, quando nós nos deixamos, nós somos egoístas. Quando nós deixamos de nos adorar para adorar a Deus, isso agrada a Deus. Ok? Muito bem. E chegamos ao final do dia 13 da nossa jornada. Falamos sobre adoração a Deus. Que bom! Como é bom adorar a Deus, nos tornarmos parecidos com Deus. O céu será lugar, ou é o lugar de pessoas que adoram a Deus, pessoas parecidas com Deus, pessoas que se esforçam em se parecer com Deus, porque senão seremos estranhos no céu, e o céu não é lugar de pessoas estranhas, ok? Uma tarefa, então, extra, nós sempre colocamos aqui uma tarefa extra. Então, um tema para reflexão e comentar com as pessoas. Deus me quer por inteiro. E chegamos ao final do dia 13 da nossa jornada. Hoje falamos sobre a verdadeira adoração, a forma de adorar a Deus. Deus te quer por inteiro. Deus quer que você o adore, o reverencie em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus, então, para nos tornarmos parecidos com Deus. E o céu é lugar de pessoas parecidas com Deus. Senão, as pessoas que não adoram a Deus, se fossem para o céu, seriam pessoas estranhas lá no céu. E o céu não é lugar de pessoas estranhas, e sim de verdadeiros adoradores. Daí a importância no nosso dia de hoje, na nossa jornada. Ok? Vamos para uma tarefa extra. Um tema para reflexão e comentar com as pessoas. Deus me quer por inteiro. Então, é um tema para você refletir hoje. Um versículo para você memorizar. Está em Marcos 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 33. Então, Marcos, capítulo 12, versículo 33. Diz assim: E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Ok? E vamos a uma pergunta para meditar. O que mais agrada a Deus? A minha adoração pública ou a minha adoração em particular?
E o que farei a respeito disso? Ok, eu peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos e compartilhe também com seus inimigos. Eu sempre digo, olha, não me abandone nesta jornada. E se você está chegando agora, pode ser que esteja um pouco perdido, o que você deve fazer? Acesse o link na descrição do vídeo, né? Tem uma página, tem todos os dias lá, dia 0, 1, 2, todos os dias. Eu peço que você assista desde o primeiro vídeo, né, e continue caminhando conosco nessa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. Nós temos muito ainda conteúdo pela frente, ok? Inscreva-se no nosso canal, tá? Deixe o seu like e sempre digo, você não está aqui por acaso. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.